Então, estamos começando a oficina do dia de hoje, né? Uma oficina histórica, em que a gente tem aí a participação do Bernardo. Bernardo, para quem não conhece, não está sabendo, ele faz parte do time que foi agora campeão da última programação, cara, em primeiro lugar aí. Parece que tem uma história relacionada ao nome do time, se quiser depois contar para a gente de onde veio o tal do fake AC. Eles estão classificados, né, portanto, para a final latino-americana do ICTC. A gente espera que vocês consigam também depois para o Mundial e consigam apresentar muito bem o país lá no Egito, né, que vai ser no Cazaquistão. No Cazaquistão, é verdade. Dessa aqui vai ser no Cazaquistão. O Egito não sei. Então é isso. Bom, não vou tomar mais esse tempo, fique à vontade. Valeu, pessoal. Obrigado. Bom, e aí, galera, prazer, eu sou o Bernardo Artigas, sou aluno de Direito de Computação da Unicamp, estou no terceiro ano, fiz a maratona uns 3 anos, nesse último aí deu certo, graças a Deus, finalmente. Mas, bom, obrigado por virem, tanta gente, nunca dei aula, tanta gente, sim, que legal, vocês vieram. O pessoal pontual aí na Unicamp a aula é 5, o pessoal chega 5h10, 5h15, mas tá. Bom, eu vou falar sobre 3 problemas hoje, os problemas da... se der tempo falo demais, mas os problemas da Nacional, o J, a K e a L, não sei se vocês fizeram a Nacional já, mas esses são 3 problemas, tipo, bem difíceis, assim, em número de... deixa eu abrir aqui. Número de ACs, tipo, é um dos mais difíceis da prova, tipo, tem vários com 300 e tudo. Bom, tem esses 3, eu vou começar pela K. A K é um dos mais difíceis, só 2 times do Brasil passaram no dia na prova, foi a gente e a USP. E, bom, vamos lá. Iniciado meio, tipo, poder iniciado, só explicar como é o problema. Ele vai te dar um N, que é o número de elementos, e um K, então os elementos vão estar sempre entre 1 e K, e ele vai te dar uma sequência de tamanho N, e ele quer saber se nessa sequência tem todas as permutações de K. Então, tipo, como subsequência dessa sequência, você tem todas as permutações. Então, por exemplo, fazendo quadro. A permutação 1, 2, 3 está aqui, 1, 3, 2 está aqui, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Ok, certo? Aí ele quer saber se tem todas as subsequências. Aí, se tiver todas as subsequências, você só imprime um asterisco, e se não, você imprime uma subsequência que não existe. Então, nesse caso aqui, ele dá 11 elementos, ele pergunta se tem todas as permutações de tamanho 4, aí no caso a permutação 3, 4, 1, 2 não existe como subsequência, certo? Todo mundo entendeu o problema? Ok, tá, dá pra ver, né? Tipo, se for fazer um guloso assim, de pegar sempre o 3, 4, 1, faltaria um 2 aqui no final. Beleza. Aí, bom, eu na prova lá, né, o que eu pensei? A primeira coisa, se o K, tipo, o N e o K vão até 300, cara, se o K for muito grande, parece que não dá certo, né? Parece que tipo, vai ter alguma permutação. Tem muitas permutações. Tipo assim, se N e K for 300, obviamente só tem uma permutação. Se tiver alguma, porque pode repetir elementos. Então, se o K for muito grande, tipo, a chance é muito alta de ter, tipo, a resposta não ser asterisco. Mas quão grande? Não sei. Okay. E se o K for muito pequeno? Se o K fosse, tipo, 5? Se o K for 5, eu posso só testar todas as permutações. Tem 5 fatoriais permutações, eu testo todas, faço aquele guloso que eu falei, sempre pegar o primeiro, que funciona, de boas. Tá, mas se o K for tipo 30, eu não sei resolver, né? Tá, mas essa ideia da permutação, quão longe a gente pode levar ela? Se o K for até tipo 9, 10, daria para fazer. Porque 9 fatorial, 10 fatorial é um número relativamente ok, tipo, enfim, dá para considerar que você pode ter umas 10 oitavas operações de boas. Mas daí o que eu pensei? Tá, e se a gente tivesse, tipo... Deixa eu mudar aqui já para o desenho. O peso do K igual a 4. Se eu tivesse, tipo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, todos os números, N vezes, né? K vezes, desculpa. Nesse caso aqui, eu com certeza tenho todas as permutações. Claramente, você pode pegar qualquer permutação, o primeiro número está aqui, o segundo número está aqui, o terceiro aqui, o último ali. Beleza. Então, bom, a gente tinha que o N vai até 300. O N e o K, né? K e N são menores ou iguais a 300.
Isso aqui a gente usa k quadrado elementos, então, tipo, se k quadrado for menor ou igual a 300, a resposta pode ainda ser asterisco, certo? Então, para k menor ou igual a 17, a resposta pode ser asterisco, que já quebra a minha ideia da permutação. Se você for só tentar fazer em k fatorial, lá, só duas permutações, para 17 pode ficar muito lento, e você pode não achar, tipo, não achar uma permutação que não funcionou, você não vai, enfim. Beleza, né? Tá, só que assim, eu falei que para k menor ou igual a 17 funciona, mas eu não sei se para k 18 funciona, eu não provei nada, só mostrei que menor ou igual a 17 funciona. Beleza, e qual foi a outra ideia que eu tive? A gente poderia sempre pegar o último número que aparece, que eu ainda não tive. Então, deixa eu desenhar uma outra sequência agora. Ok. Tá, essa parte do 17 ficou ok. Se a gente tivesse algo tipo assim, mano. Então, a gente pega sempre o último número que não apareceu. Então, aqui o 4 é o último a aparecer, pega ele. Aí, depois, agora a gente já tem o 4. E agora você recomeça o teu conjunto. O 3 agora é o último que aparece, você pega ele. Recomeça, agora só buscando o 1 e o 2. O 2 é o último que aparece, daí o 1 é o último que aparece. Esse seria meio que uma forma de tentar achar um conjunto que não aparece, certo? Tipo, enfim, dá uma sequência qualquer lá. Você sempre tentaria pegar o último cara e se no final você... Foi uma ideia que, enfim, se no final você chegou num conjunto, você imprimiria asterisco, se não... Mas isso também dá errado. Tá, enfim, tem uns casos que quebram. Mas isso aqui é uma forma interessante de pensar, porque ele consegue nos dar um bound um pouquinho melhor que isso aqui, para qual valor de K que, tipo... Cara, um pouco confuso. A gente está tentando, basicamente, nesse problema, os valores que ele dá para a gente são muito ruins, tipo, não dá para você testar todas as permutações grandes, nem nada. Então, eu estou tentando meio que achar um intervalo de valores que, tipo assim, sei lá, se eu souber que K a partir de 22, a resposta nunca é asterisco, aí eu posso tentar fazer alguma coisa para K menor que 22, para tentar achar se é asterisco ou não, e para K maior que 22, eu só preciso achar um jeito de achar uma permutação. Eu já sei que a resposta não é asterisco, certo? Isso me ajudaria muito, eu vou mostrar depois por quê. Tá, então, essa ideia que eu pensei aqui, ela me dá um novo valor de K que eu sei que nunca é asterisco, porque o pior caso possível nessa ideia aqui seria se eu tivesse todos os números, então, pensando no... Não, tá, eu vou fazer, tipo, eu vou chutar que para K maior que X não funciona, certo? Aí eu vou pôr todos os números aqui de 1 até X, aí depois eu vou pôr todos os números de 1 até X menos 1, aí todos os números de 1 até X menos 2, e assim sucessivamente até que no final eu vou ter, tipo, 1, 2, e daí 1. Ok? Então eu vou ter X números mais X menos 1 números, mais x menos 2 números, até mais 1, que é o mapear, certo? Eu tenho, tipo, a soma tipo, eu quero saber quantos números isso dá, né? Vai dar x vezes x mais 1 sobre 2, que é x para 2, que é a soma dessa PA aí. E, tá, daí agora eu quero saber qual que é o maior x, tal que isso seja menor ou igual a 300. Ok? Tá fazendo sentido? Tá. Então, para o x, isso dá x de 24. Tá? Então, ok, o que a gente mostrou aqui? Que se o K for maior que 24, a resposta nunca é asterisco. Faz sentido? Eu posso só fazer esse algoritmo aqui. Tipo, esse aqui é o pior caso para o meu algoritmo de sempre pegar o último número que aparece. Se ele der qualquer outro caso, meu algoritmo vai achar antes os números. Ok? Então, no pior caso, ele consegue ainda fazer com que o meu algoritmo não ache uma permutação que não funciona. Tá? Eu vou dar um exemplo mais claro, só para vocês verem, tipo, esse algoritmo em ação. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 2, 1, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3 e 4. Ok. Tá, então você meio que manteria, tipo, em C++, você mantém o 7, né? Enquanto o 7 não tiver tamanho K, você continua pegando, e depois, se o último elemento que você inseriu tiver tamanho K, você coloca esse elemento. Não, tá um pouco errado isso. Tem que considerar os elementos que você já pegou, né? Mas, enfim, seria mais ou menos isso.
Tá, aqui você começa, aí o último número a aparecer é o 4, certo? Então a gente pega o primeiro 4, aí agora a gente está procurando só o 2, 3 e o 1. Aí o último número que aparece é o 1, aí agora a gente está procurando só o 2 e o 3, aí o último... Ah, e o 2 já não aparece. Então a permutação seria 4, 1, e aí você pode fazer 2, 3 ou 3, 2, tanto faz. Você pode pôr qualquer coisa aqui que já não existe. Então ele é tipo uma forma de achar uma permutação que não aparece, certo? Aí, tipo, fazendo daquele jeito que eu falei, o pior caso é isso daqui, ok? Então, se o K for maior que 24, a resposta nunca é asterisco, e você pode só rodar esse meu algoritmo aqui, tá? Só que na prova, eu olhei... Tá, calma, eu não... agora a gente tem que saber como resolver para o menor ou igual a 24, né? Eu sabia resolver em n vezes 2 elevado a n, só que eu achei que ia ficar muito... Isso passaria, a solução do juiz é essa, mas eu achei que ia ficar muito pesado, muito lento, então eu chutei que para x21 funcionava, e daí funcionou. E daí foi prova por exemplo. Mas tá, agora eu vou explicar como resolver para x menor que 24. Então o que você poderia fazer? Você recebe o input lá, se o K for maior que 24, você roda esse meu algoritmo aqui e imprime uma apresentação. E agora a gente tem que saber como que resolve para x menor que 24. Tá, essa aqui é a parte mais complicadinha. Vou apagar. Tá, você pode, primeiro de tudo, criar tipo, um vetor, que é um pré-cálculo, assim, que é o next. Tá muito pequeno, você tá vendo? Tá. É tipo next, aí você tem a posição e o número. Então, por exemplo, next de 3, 2, seria qual que é o próximo 2 que aparece se eu estou na posição 3. Tá? Então, você vai preencher isso para toda posição, para todo número, fica KBZ, tranquilo. E daí você vai ter, tipo, você está numa dada posição, você quer saber qual que é o próximo 4 a partir daquela posição, você só pega no teu vetor, ok? Tá, então tem esse next aqui, que a gente calcula antes, em O de KBZ. E daí agora a gente vai fazer uma DP nos conjuntos. Então, bom, vocês sabem DP, né? Já todo mundo viu DP. Você já viu um DP com bitmask? Quem já viu DP com bitmask? Tá, eu vou dar uma explicada, então. Mas é basicamente assim: a gente vai definir uma DP. Nossa, definir uma DP sobre um conjunto. Então, por exemplo, conjunto 1, 2, 3. Eu tenho o conjunto 1, 2, 3, e a DP de 1, 2, 3 vai ser a primeira posição da sequência em que você tem todas as permutações de 1, 2, 3. Então, se a gente tivesse, sei lá, 1, 2, 4, 3, 2, 1, 5, 2, 3, 6. Aqui, bom, no caso, tipo, para DP de 1, 2, 3, os números que não são 1, 2, 3 você pode ignorar, certo? Tá, vou dar indexado. Caso a DP seria 8, porque nessa posição aqui você já vai ter tido todas as permutações de 1, 2, 3. No caso, tem 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 2. Ok? E essa é a primeira posição, você não consegue antes. Então, basicamente, você vai ter uma DP que te retorna qual que é a primeira posição que você vai ter todas as permutações daquele conjunto. Certo? E daí, basicamente, o que a gente quer? A gente vai querer... Ah, tá, e se tipo, se não existe uma posição que tenha todas as permutações, você pode só, tipo, devolver um infinito aqui, sei lá, um valor grande, alguma coisa assim. Tá. Aí agora, a gente vai meio que calcular essa DP, tá? Aí tem quantos conjuntos? Lembra que a gente vai fazer só para K menor ou igual a 24, e a gente tem 2 elevado a K conjuntos, certo? Porque para cada elemento você pode pôr ele ou não no conjunto. E no final a gente quer saber a DP do conjunto com todo mundo, de todos os elementos de 1 a K. Se ela for, tipo, menor ou igual a N, quer dizer que a resposta é asterisco, certo? Ou seja, tem alguma posição, que pode ser N, inclusive, em que você possui todas as permutações daquele conjunto. Agora, se ela for o valor infinito, ou N mais 1, alguma coisa assim, aí quer dizer que a resposta não é asterisco, e a gente ainda tem que dar um jeito de achar
Ele não funciona. Tá, mas ok. Como que a gente calcula essa DP? Bom, os casos base são os conjuntos unitários. Então, tipo, DP de 1 vai ser a primeira posição que 1 aparece. Aí o jeito que eu fiz foi, tipo, eu digo que eu comecei na posição 0, seria tipo isso aqui, né? Pra eu não ter que ficar olhando. Você começa na posição 0, qual que é o próximo 1? Ok, aqui. Aí, enfim, DP de I, para todo I menor ou igual a K, é a mesma coisa. Certo? Ok, aqui. Beleza. Aí agora, como é que a gente vai calcular por um conjunto arbitrário aqui? Sei lá, você tem os elementos I, J e K. Tá. A primeira coisa que você tem que... Quando você, tipo, se você quer calcular a DP de I, J e K, do conjunto IJK, você já tem que ter calculado a DP de todos os subconjuntos de IJK. Tá? Então, na ordem que você for calcular, você tem que tipo, ir calculando. Você pode calcular por tamanho. Primeiro você calcula todos os conjuntos de tamanho 1, depois todos os conjuntos de tamanho 2, que assim garante. Eu ia falar para calcular do zero, mas vai ser muito difícil. Tá. Aí, ok, DP de IJK, o que você vai fazer? Você vai meio que brutar quem que é o último elemento das permutações. Tipo, como assim? Depende de JK, a gente tem todas as 6 permutações de JK, né? IJK, IKJ, JIK, JKI, KIJ, KJI. Você meio que vai brutar quem que é o último cara, então, como é que eu posso explicar isso? Você vai, tipo, meio que tentar tirar um por um desses caras aqui, ela vai ser, tipo, o máximo de, deixa eu ficar na frente só para tudo, você vai ver. DP de IJ, verboso, assim. Tá, eu não vou escrever os outros três, os outros dois, mas é basicamente assim. É o máximo entre tipo, o next da DP de IJ. Então, o que isso aqui nos diz? Ele diz qual que é a primeira posição em que você tem todas as permutações de IJ. Então, qual que é a primeira posição em que, tipo, até ali você tem o IJ e o JI como subsequência, certo? E daí agora, a partir daquela posição, você quer saber qual que é o próximo K. Porque se você tem todas as permutações de IJ e você tem o próximo K, você tem IJK e JIK, certo? Então, você matou as permutações que terminam com K, que são essas duas, ok? Aí agora você vai fazer a mesma coisa, só que trocando esses caras. Então, tipo, agora coloca o K aqui e o J aqui. Aí agora, isso aqui vai nos dar a primeira posição que você tem todas as permutações de IK, e você quer saber a partir daquela posição qual que é o próximo J. Aí com isso você mata as permutações que terminam em J. São essas duas, e depois você faz a mesma coisa tirando o I. Então aqui colocando o I. Ok? Tá. Então você consegue calcular para um conjunto a DP de um conjunto em O de K. Certo? Porque você vai iterar por todos os elementos daquele conjunto e tentar tirar aquele elemento e usar as DPs anteriores e a nossa tabela de pré-cálculo para calcular. Então, no total, fica O de K vezes 2 elevado a K. Para calcular essa DP. Ok? Eu tinha falado N, 2 na N, né? K, 2 na K. O N é a variável máxima, assim, tudo vira N. Não, é isso aqui, desculpa. Tá, todo mundo entendeu essa parte? Beleza. E agora a gente tem que pensar só, tipo, se a gente vai olhar para a DP do conjunto inteiro, se ela for menor ou igual a N, você imprime asterisco, mas e se ela for infinito? Aí agora a gente tem que pensar em uma forma de achar uma permutação que não funciona, certo? Mas a própria DP meio que já te retorna uma permutação que não funciona. Você pode guardar um outro... Enquanto você calcula a DP, você pode guardar para cada cara qual foi o conjunto que maximizou ele. Então, por exemplo, aqui a gente calculou DP de JK, ela é o máximo entre DP de IJ, coisa lá, mais DP de JK, mais DP de IK, certo? Aí a gente vai guardar qual desses 3 conjuntos que maximizou de fato o IJK. Se foi o IJ, o JK ou o IK. E daí com isso você vai conseguir achar um conjunto. Com isso você consegue montar uma permutação que não tá como subsequência. Tá, como isso? Deixa eu
Cansado. Tá, vou dar um exemplo do JK mesmo. Tá escrito. A gente pode, digamos que tanto dp de J, quanto dp de JK, quanto dp de K tem valores menores ou iguais a M. Então, tipo, existe uma posição que tem todas as permutações desse conjunto de tamanho 2. Mas a dp de JK é infinito. Aí a gente quer saber, tipo... Não, esquece, é sempre... Não. Me deu errado. Tá, a gente quer saber qual dos três que maximizou. Porque algum desses valores aqui deu infinito, certo? Aí, Não é só pegar defeito que tem agora infinito e colocar qualquer coisa depois? Então, mas aí pode ser que o infinito seja só o conjunto inteiro, né? Mas daí, então, Não, e você não pode pôr qualquer coisa, porque pode ser que fique uma ordem específica, tipo assim, depende de JK pode ser infinito. Mas em JK pode ser uma subsequência, mas a JKI especificamente não tem. Aqui só mostrando, né? ADP tem 2 elevado a... É para 19, eu descrevi depois que funciona. Desculpa. É só para a gente poder valer. Nossa. Dá para ler bem agora? sim. Tá, aqui eu calculo o next. Aqui é ADP. Tá, eu não vou entrar em detalhes do por que isso aqui funciona, mas... No mídia você compartilha. Ah, tá, boa. Pode sentar isso, né? Ok, aí, tá, isso aqui foi menor que N, só que eu zero indexei, aí imprimo só o asterisco. Aí aqui eu vou recuperar a resposta. Nossa, que bom que eu fiz um código bem legível, né? Tem outro código. Caramba. É o bit inicializado. Sim, não, ele retorna o bit mais significativo. Com 31 menos bit inicializado, ele retorna o bit mais significativo. Que é um bit só, na real, sempre. O mask, short, hide mask. Ah, não, ok, é basicamente... Você viu que fica pequeno, né? Fica curto o código. Mas... Esse é o código que vocês mandaram durante a prova? Não, você acha que eu vou comentar durante? Tava lindo. Tá bom. Não dá tempo. Tá, deixa eu tirar aqui. Fernando, você se Não, pode deixar. Sério, pode ir. CLC, O built in CLZ, ele retorna o bit mais significativo. tá. Tipo, ele vai retornar um número de 0 a 31, dizendo qual é o bit mais significativo do seu número. Quer dizer, 31 menos built in CLZ. Você foi só Só do zero. Mas é só pra não ter que... Daria pra fazer um forzinho. Tá, então a gente tem para cada conjunto o cara que maximiza o valor da DP. Aí você guarda também para cada... Eu chamei de pi no código. É tipo o pi de cada conjunto. Então você tem, sei lá, IJK. O pi de IJK vai ser algum dos subconjuntos de tamanho 2 dele. Então IJ, JK ou IK. Então digamos que é IK. Aí se for IK, o que eu fiz é, tipo, eu pego o cara que não tá aqui, por isso que eu fazia um short, alguma coisa lá. Tipo, eu tenho o IJK e o pai dele é IK. Quem que é o cara que tá faltando? É o J. Então eu coloco o J na... Tipo, coloco o J na resposta e vou para o IK agora. Aí quem que é o pai do IK?
Aí vai ser, vai ser o conjunto I ou o conjunto K, e o seu conjunto I. Então, quem está faltando é o K, eu coloco o K aqui, e depois, por último, eu coloco o I, e daí eu inverto isso, porque no real eu estava colocando os caras do começo do final para o começo. Então, no caso, eu imprimiria I, K, J, como um subconjunto que não existe. Aí, essa é a K. Tá. Todo mundo entendeu? Eu posso explicar alguma coisa? Sim. Concordem lá depois, né? Não, a parte mais difícil é a DP, eu acho. Assim. Mas é legal. Daí o problema é super difícil e tipo, envolve nada. Né? Bem ad hoc. Sim. Eu gosto bastante. Eu gosto de você aqui, fácil de codar. Eu não sei programar. Porque eu também não gosto muito de codar. É difícil. Tá, aqui. Tá, eu não vou ler o enunciado de novo, porque preguiça vou só explicar. O problema é ele te dá uma árvore, a árvore vai ter até 10 nós, e os nós estão numerados de 1 até n. Aí ele quer saber para cada nó, qual que é o nó mais próximo dele que tem um índice maior. Então, se você tem uma árvore tipo, de 1 até 5, para o 3 ele quer saber quem está mais perto, se é o 4 ou o 5. Basicamente isso, só que para todo nó ele quer. E você tem que imprimir isso para todos os nós da árvore. Então, vou fazer o exemplo aqui. Tá, deu para entender mais ou menos? Eu vou... O samples vai ficar mais claro. Vai ser... Olha no enunciado, dá para perceber que tem diferença. Como assim? É porque o Excellent Views é o mesmo problema que esse, só que em vez de ser num gráfico, ele é num vetor 1D. Então eu sabia que era exatamente a Colos que fez esse problema, porque é o mesmo problema. Senti. Tá. Isso aí, continua. Na solução. Vou fazer um caso qualquer. Tem a técnica de linearizar árvores, então ela arborizou a linha. E daí vai dando uma ideia que você pega no meio, e todo mundo está até o meio, funciona a resposta. Tá, temos essa árvore aqui. Aí, bom, então para cada cara a gente quer saber qual que é o nó mais próximo dele que tem um índice maior que o dele. Aí a única exceção é sempre o último cara, a resposta vai ser ele mesmo, mas os outros caras a resposta não pode ser ele mesmo. Só para eles deixam isso claro no enunciado. Então, a primeira ideia que você tem, você pode simplesmente tipo, pegar cada cara, fazer uma DFS saindo dele até você achar um cara maior, só que isso fica n quadrado, né? Mas eu vou fazer aqui só para 1, você faz 1, achou já o 2, então a resposta para 1 é 2. É o mais próximo que é maior que ele. O 2, você saindo dele... uma outra coisa. Ele fala que se empatar, é para você pegar o menor cara. Então o 2, ele está à distância 1 do 3 e do 4. Os dois são maiores que ele, então a resposta é 3. Que ele é só um critério de desempate que ele definiu. Aí o 3, o mais próximo é o 6. O 6, a resposta é ele mesmo. O 5, a resposta é o 6, obviamente, que é o único cara. E para o 4, a resposta é o 5. Ok. Ficou meio bobinho esse exemplo, mas deu para entender o enunciado, né? Ok. Tá. Bom, então tem essa ideia aí de quadrado. Alguém tem uma ideia de como otimizar esse problema? Se quer resolver o problema, fala. DP. O quê? DP. Não é DP. Tá. Bom, esse problema tem duas soluções, na verdade. A primeira é com a que a gente fez durante a prova, com decomposição do centroide, mas eu não vou explicar ela, eu vou explicar uma outra que eu acho mais legal, que é com decomposição em raiz. Então, qual que é a ideia? Tá, bom. Queria perguntar aqui, vocês já viram, quem sabe binary lifting e LCA? Tá, eu vou dar uma explicada, então, binary lifting e LCA, só para... Mas, basicamente, você quer saber a distância entre dois nós, você quer responder perguntas, assim, qual que é a distância entre o nó A e B numa árvore? Aí, não dá para você guardar, naquele caso, o N
é menor ou igual a 10 à quinta, certo? Então não dá para você guardar numa matriz de uma distância de todo mundo para todo mundo, porque tem 10 a 10ª pares. Aí a gente usa o binary lift e o LCA para conseguir responder qual que é a distância entre dois caras em odd log. Então, em log n operações, log de n operações, você consegue responder qual que é a distância entre um cara A e o B na árvore. Tá, qual que é a ideia? Vou primeiro explicar o binary lift e o LCA, depois eu explico o SQRT. Você vai guardar para cada cara qual que tipo, são os ancestrais dele. Então, um cara pode ter até N ancestrais, se tiver tipo, uma árvore, um bambu, um compridão, mas você vai guardar só quem são os ancestrais potências de 2. Então, tipo, o que é ancestrais potência de 2? É o cara que está 1 nível acima, 2 níveis acima, 4 níveis acima, 8 níveis acima e assim sucessivamente. Então, a gente vai guardar meio que uma tabela, chamada de ancestral, que tem o nó que você está. Então, aqui tem N cara, certo? E aqui o nível. Aí, tipo, obviamente aqui você não vai pôr 1, 2, 4, 8, você vai pôr log do level, que é mais fácil. Então, se for, tipo assim, node 5, 3, eu quero saber qual que é o 2 a 3º ancestral do cara 5. Tá? Pode parecer um pouco confuso, mas fica bem bonitinho de calcular isso. Então, mas a ideia é só isso. Você vai guardar para cada cara quais são os ancestrais de potência de 2 dele. Deixa eu pôr mais um cara aqui, 7. Só para... Então, tipo, pro 6, 6, 0, que é o 2 elevado a 0. Tá. Anque de 6, 0 seria 3. Anque de 6, 1 seria 2. E anque de 6, 2 seria 7. Ok? Tá. Bom, como é que a gente calcula? Isso aqui é binary lift. Tá? Essa é o nome daqui. Como é que a gente calcula isso? A gente primeiro inicializa o anque de node 0, para todo mundo. Anque de node 0. Você vai começar... Tipo, você faz uma DFS, anque de node 0 é o pai da DFS. Você vai fazer uma DFS na árvore, guardar o pai para todo mundo em anque de node 0. Ok? Aí agora você vai fazer um... vou pegar o código. Aqui. Ah, boa. Aqui. Ok. Tá, eu fiz um jeito de explicar. Fez online. Caramba. Acho que eu vou escrever, então é mais fácil. Esse jeito mesmo. Esquece. Esse jeito é meio ruim de explicar. Tá, então você tem isso aqui para todo nó. Aí agora você vai fazer um for. O i vai de 1 até log. Eu defini um max L, que é tipo, sei lá, 18 para 10 a quinta. Tá? Ok? Aí você vai fazer o seguinte, agora a gente quer calcular para todo cara, então for node de 1 até n. Nesse for aqui a gente vai calcular para todo cara qual que é o 2 elevado a i-ésimo ancestral dele. Isso é, tipo, surpreendentemente muito fácil de fazer. É uma linha só, eu vou escrever maior aqui, mas ele está dentro desse for. Ancestral de node i é igual a... ancestral node i menos 1. Tá. Qual que é a parada? A gente quer saber qual que era, sei lá, o cara que está 4 níveis acima de mim. Só que eu já tenho para todo mundo quem que está 2 níveis acima de mim. Então eu posso pegar o cara que está 2 níveis acima de mim e ver quem que é o cara que está 2 níveis acima dele. Então, tipo, é literalmente isso para toda a potência de 2. Eu quero saber qual que é o cara que está 2 elevado a i níveis acima de mim. Mas eu tenho para todo mundo o cara que está 2 elevado a i menos 1 níveis acima de mim. Então, eu vou para esse cara, vejo quem que é o cara que está 2 elevado a i menos 1 níveis acima dele e falo que esse é o 2 elevado a i para mim. Ok? Então, tipo, literalmente com isso, 3 linhas, você calcula o binary lift, certo? Então, agora a gente calculou esse vetor aqui. Tá, para que isso serve?
no contexto do nosso problema, vai servir para achar a distância entre dois nós. Tá? Mas antes da gente achar a distância entre dois nós, tem três passos. Primeiro, o binary lifting. Agora a gente também tem que achar o LCA de dois caras. LCA. LCA é lowest common ancestor. Então, o ancestral comum mais baixo. Qual que é a parada? A gente quer saber qual que é o ancestral, o LCA do 3 e do 4. Quais são os ancestrais de 3? Seria o 2, o 1 e o 7. Digamos que está enraizado no 7. Quais são os ancestrais do 4? De novo, o 2, o 1 e o 7. A gente quer saber qual que é o ancestral comum deles que está mais para baixo na árvore. No caso, seria 2. Então, tipo, um algoritmo para achar seria só você vai subindo até eles se encontrarem, né? Assim, visualmente é bem fácil, mas é mais fácil isso no computador, né? Tá, aqui, tipo, sei lá, o LCA de 4, 6 é 2, de todo mundo é 2 aqui, porque essa árvore tá meio... Mas se tivesse, tipo... enfim, deu para pegar a ideia. Ok, como é que a gente calcula o LCA usando só o binary lift? A gente vai ter que... Quando você faz essa DFS para calcular o pi de cada cara, você pode também já calcular a profundidade de cada cara. Profundidade de cada cara. Seria tipo, a profundidade desse cara é 0, desse é 1, 2, 3 e 4. É o nível da árvore, ok? Aí agora, para você achar o LCA, você pode... Não, então tá, a gente quer achar o LCA do 3 e do 5. A primeira coisa que a gente vai fazer é deixar o 3 e o 5 no mesmo nível. Então, tipo... Bom, eu falei 3 e 5, mas o A e o B, né? Você pega o A e o B, aí você vai deixar os dois no mesmo nível. Então, você vai pegar quem está no nível mais para baixo e subir ele até eles estarem no mesmo nível. Tá, mas como é que você vai subir eles? Você não vai só subir de um por um, porque isso pode demorar muito. Pode ser que o A esteja no nível 1 e o B esteja no nível 10 aqui, não vai ser feito 10 aqui de operações. Não, a gente vai usar o binary lift. Você sempre vai subir... Vou melhorar um pouco aqui. Posso apagar essa parte? Então, a gente quer calcular o LCA de A e B. Tá? Primeiro que a gente vai olhar é a profundidade. Nossa, não sei se a profundidade de A e a profundidade de B. Tá? Digamos que eu não estou setando os valores, vou só dar um exemplo. Digamos que a profundidade de A é 12 e a de B é 3. Ok? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é botar eles no mesmo nível. Porque se eu tenho, tipo, dois caras aqui, eu só primeiro botar eles no mesmo nível, porque depois que eles tiverem... Qual que é a ideia de pôr no mesmo nível, né? Digamos que eu estou com 3 e 5 aqui. Tipo, visualmente, o que a gente faz? A gente sobe os dois até eles se encontrarem, né? Mas se eu for, tipo, subindo os dois um por um, nesse caso aqui, eles nunca vão se encontrar, certo? Agora, se eu colocar eles no mesmo nível, independente do jeito que eu faço, se eu subir os dois, eles vão se encontrar no LCA mesmo. Então, a ideia é, tipo, você sobe eles para o mesmo nível, para depois você poder subir os dois juntos até eles se encontrarem. Mais ou menos esse é o algoritmo. Tá. Então, a gente vai... Nesse caso aqui, o A está bem mais profundo, a gente vai subir ele. Como que a gente vai fazer essa subida? A gente vai ver a diferença nas profundidades. No caso, é 9. E daí, a gente vai sempre olhar qual que é a maior potência de 2 que cabe no 9. No caso, seria 8, né? Então, a gente pode subir o A direto 8 níveis, que seria olhar para o ancestral A3 do A, certo? Transformar ele nesse cara. Aí, depois, a gente subtrairia 8 aqui, né? A profundidade dele diminuiria 8 para 4. Agora, a diferença é 1. Aí, você pode só... A maior potência desse cabo é 1 mesmo. Você só sobe 1, que é ancestral A0. Ok? Faz sentido? Com isso, você deixou os dois na mesma profundidade em log operações. Né? Seria só, tipo, você olharia para os bits da diferença e subiria os bits que estão acesos. Okay? Tá. Então agora os dois estão na mesma profundidade. Agora, como é que a gente acha o LCA? Porque, de novo, você poderia... eles estão na mesma profundidade, eu subi um por um, mas pode ser que, tipo, você tem uma árvore que tem uma raiz aqui, tem, tipo, um bagulho gigantesco aqui, um bagulho gigantesco aqui, subiria um por um e ia demorar pra caramba. Mas, de novo, a gente pode fazer um bagulho em log. Agora eu vou mostrar código. Agora o código está bonito. A música binária. É mais ou menos isso mesmo. Aqui, a função da LCA. Isso daqui, certo? Compartilhar a tela. Ok. Então, a gente começa com A e com B. Aí,
Aqui eu só faço, se a profundidade do A for menor, eu troco os dois, porque eu vou sempre subir no A. Aí aqui é essa ideia do... Bom, esse código eu juro pra vocês que não é feio. O padrão de codar o LCA é assim, tá? Tipo, todo mundo coda, pelo menos os códigos que eu vi são todos assim. Esse maxl é só um número que eu defini para o tamanho do vetor aqui. Eu defini como 18, porque 2 elevado a 18 é maior que 10 a quinta, que é o limite de n. Aí tá, então você vai de maxl menos 1 até 0. Aí isso aqui você consegue, tipo, é basicamente você ver se a potência de 2 cabe na diferença entre a profundidade de A e a profundidade de B. Tipo, se a profundidade de A menos essa potência de 2 aqui, isso aqui é 2 elevado a y, certo? Se a profundidade de A menos a potência de 2 ainda é maior ou igual que a profundidade de B, você pode subir aquela potência de 2 sem problemas. Ok? Tá. Aí agora que os dois estão no mesmo nível, se eles já são iguais, quer dizer que acabou. Porque você pode querer achar o LCA de um cara que está aqui, de um cara que está aqui, aí você sobe, eles já estão no mesmo lugar, então tipo, você já acha que o LCA é o B mesmo, nesse caso. Então você pode já retornar, eu retornei A, mas eles são iguais. Ok. Aí agora a ideia é, a gente quer subir o máximo que dá para subir, sem que eles fiquem iguais. Tá? Porque, tipo assim, você tem dois caras aqui. Se você subir muito, digamos que o LCA deles está aqui, né? Se você subir muito, você vai chegar aqui e eles vão ser iguais. Mas a gente quer o primeiro cara que eles são iguais. Como é que a gente acha o primeiro cara que eles são iguais? Você sobe o máximo que dá para subir sem eles ficarem iguais. E no final, tipo, se você subir o máximo que dá para subir sem eles ficarem iguais, no final o pai desse cara é o LCA. Faz sentido? E ele falou de busca binária, que é mais ou menos uma busca binária, que a gente vai fazendo, tipo, potência de 2 por potência de 2. Mas, ok, eu não vou entrar em detalhes por causa disso. Tá, você vai, tipo, primeiro você vai testar a maior potência de 2 de todas, e daí você vê, se eu subir aquela potência de 2 no A e no B, e eles continuarem diferentes, então eu posso subir aquela potência de 2 de fato nos dois, ok? E você vai fazendo isso, potência de 2 por potência de 2, importantíssimo, é da maior para menor. Se você fizer da menor para maior, não funciona. Tá? E daí você, no final, você retorna o pai do A ou do B, de novo, que tanto faz. O pai daquele cara vai ser o LCA. Tá, como você tem certeza que é o pai e não a próxima potência de 2? Porque a gente subiu o máximo. Então, tipo, às vezes mais uma passaria, mas ainda o pai não é a própria. Então, mas aí você estaria no pai. Eu vou fazer um exemplo para ficar mais claro. Tá, ok, o código, beleza. Quem não sabia LCA, deu para entender? Eu já sabia, entendi. Tá, ok. Vou fazer um exemplo. Eu tenho que desenhar uma árvore de pai. Tá. Bom, vou fazer o LCA desses dois caras aqui. Certo? A primeira parte do código, a gente vai subir esse cara para cá, certo? Só para eles estarem na mesma distância. Aí, tá, 1, 2, 3, 4. A primeira coisa que a gente vai tentar fazer é subir eles, digamos que o maxl lá é 2, tá? Só para fazer todas as iterações. A gente vai tentar subir eles 4 vezes. 1, 2. Vamos supor que diz 8. Então, 16. Sim. Tá, a gente vai tentar subir eles, tipo, 4 caras de uma vez. Aí, se a gente subisse os dois 4 caras, a gente chegaria aqui e eles são iguais. A gente não vai subir 4. Aí a gente vai tentar subir eles 2. A gente chegou aqui, certo? Aí a gente vai tentar subir um, a gente não vai, porque eles já são iguais. Aí agora é o pai, a resposta. Porque o máximo que você consegue subir é um nível abaixo do LCA, certo? Se você subisse um nível a mais, você chegaria no cara igual. Ele é sempre o pai do cara que terminou. Okay? A resposta para a minha pergunta é porque 1 é uma potência de 2. Mas tipo, se você testasse aqui, só vamos fazer o LCA desses dois caras aqui. Esses caras aqui. Na primeira parte a gente não sobe, porque eles já estão na mesma profundidade. Aí você tenta subir 4, você chega aqui, que não dá. Tenta subir 2, dá. Tenta subir 1, dá. E agora vai.
É que assim você garante que você subiu exatamente os servidores dos bits que estão ligados no número que é certinho que você tinha que subir. Tá, ok. Então, a gente fez binary lifting, fez LCA. Aí, agora, como que a gente responde qual que é a distância entre dois caras na árvore? Alguém tem, tipo assim, você tem duas coisas. Você tem o LCA e você tem o vetor de profundidade dos caras na árvore. Alguém que não saiba, tem alguma ideia de como acha a distância de dois caras na árvore só usando isso aqui? Se soma o... Soma a diferença de profundidade do LCA e dele, de cada um dos dois. Né? Você tem A e B, tem o LCA. Tá, qual que é a Aí forma? você pega a distância do A com o LCA. Tá, mas qual que você não tem a distância do A para o LCA? Você tem a profundidade do A. Então, você pega a profundidade do LCA do A com B, a profundidade do A, e você pega a diferença desses dois números. Tá, como é que é a forma? Você tá certo, tá indo bem. Não tô falando só, é isso aí mesmo. Você Só que a forma. pega LCA entre A e B, Tá, e pega a profundidade disso. tá. Você tem a profundidade do A, do B e do LCA. Aí você pega a profundidade de LCA entre A e B, menos profundidade de A, mais profundidade do LCA, menos profundidade de B. Na frente, né? Bota o menos na frente. Falta só um momento. Tá, então a fórmula é... Ah, eu vou chamar de P, tá? P de A mais P de B menos 2 vezes P de LCA. Faz sentido, né? Porque, tipo, você tem esses caras aqui. Aí a profundidade dele vai ser esse cara aqui, a profundidade dele vai ser esse cara aqui. Só que a gente está contando a profundidade do LCA para a raiz 2 vezes. Você quer tirar essa coisa que você conta 2 vezes. Você quer só daqui até aqui, certo? Então, essa fórmula aqui mata. Então, bom, usando binary proof, eu expliquei tudo isso só para conseguir responder a distância entre dois caras na árvore em odd log. Tá? É log porque calcular binary lifting é log, a gente faz no começo. E depois, para cada carry, o LCA você calcula em odd log, com aqueles scores lá de 0 até max N. E a distância daí é só isso. Pessoal, fiz uma função de distância, só retorno isso daqui, beleza. Tá, ok. Tá. Agora que fica interessante. Então, a gente pode resolver esse problema fazendo decomposição em raiz. Qual que é a ideia? A gente vai meio que processar os caras do maior para o menor. Porque, tipo, quando, sei lá, digamos que a gente tem 10 vértices, quando você vai calcular a resposta para o 6, só importa a distância dele para o 7, para o 8, para o 9 e para o 10. Os caras que estão menores que ele, você pode só ignorar. Então, a gente vai calcular a resposta do N até o 1, ok? Então, para o N, você já disse que a resposta dele é N. Aí, o que você poderia fazer? Você está, tipo, no cara I, você poderia iterar de mais 1 até N e simplesmente calcular a distância deles, usando o que a gente viu agora, em LCA. Então, você calcula, tipo, a distância dele para os outros caras, cada distância demoraria log, então você teria, tipo, N menos I vezes log para cada cara, e vai ficar mais ou menos N vezes log, né, tipo, sei lá, uma pedacinho. Só que isso fica N quadrado log, que é pior ainda do que só fazer a DFS para cada cara, né? Só que essa aqui é uma ideia interessante, porque a gente pode pensar... Calma lá, deixa eu desenhar as caras aqui. Você tem 1, 2, 3, até 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16. Você pode quebrar os caras em blocos de tamanho X. Então, digamos que eu quebro um bloco aqui, um bloco aqui, um bloco aqui e um bloco aqui. Aí, a ideia é, eu vou começar calculando para o 16, aí para o 15 eu vou checar a distância dele com o 16, para o 14 eu vou checar a distância dele com esses dois, para o 13 eu vou checar a distância dele com esses dois aqui,
esses 3 aqui. Só que daí, quando eu terminar um bloco, eu vou meio que atualizar a resposta desses caras aqui para todo mundo que ainda não foi processado. Então, tipo, quando você processa um cara, você vai tentar ele com todo mundo do bloco, tá? Só que quando você termina de processar um bloco, a gente tem que achar uma forma mágica, que eu não falei, de, tipo, comparar os caras do bloco com todo mundo. Então, meio que, assim, quando a gente terminaria de processar o bloco, se a gente chega, tipo, no 10, a gente vai só comparar o 10 com o 11 e com o 12. Porque a gente não vai precisar comparar o 10 com o 13, 14, 15, 16, porque quando a gente terminar de processar esse bloco, a gente já teria atualizado a resposta do 10 para esses caras. Como que eu estou falando de atualizar? Porque basicamente assim, digamos que a resposta do 10 seja 11. Então o cara maior que o 10 ficar mais perto dele é o 11. Mas, tipo, vou escrever aqui embaixo a distância de todo mundo para o 10. Então esse cara está à distância 1, esse cara está à distância 3, esse cara está à distância 4, 2, 5, 3. Ok? Então, tipo, no começo a resposta de todo mundo começa com um infinito, sei lá, um valor qualquer. Aí, quando a gente chega, tipo, quando a gente terminar de processar esse bloco, a gente vai no lugar da resposta do 10, já vai estar escrito 14. Porque o 14 é o cara do bloco que está mais perto do 10. Ok? E daí vem que, tipo, quando a gente for processar o 10, a gente vai poder esquecer esse bloco aqui. A gente só precisa se preocupar com os caras que estão dentro do bloco do 10. Daí a gente vai comparar o 10 com o 12, vai ver que é 3, vai ser 14 com a distância 2, né? E quando a gente comparar com o 11, a gente vai ver que o 11 está mais perto do 14, então a gente vai atualizar a resposta do 10 para 11. Certo? Tá, isso é supondo que a gente tenha uma forma mágica de fazer o bloco, né? Mas vamos só fazer a análise da complexidade de tempo dessa divisão em blocos. Cada bloco tem tamanho X. Ok? Aí, para cada cara, a gente vai fazer X comparações. Então, para todo mundo, a gente vai fazer X comparações. E, é um pouquinho menos que X, porque, tipo, o primeiro cara é 1, depois mais fica X. E cada comparação dessa custa log. Ok? Mas, a gente tem N sobre X blocos. Certo? Mas, enfim. E tem um custo, que a gente não sabe ainda, porque a gente não sabe a forma mágica de resolver esses caras aqui. Tá? Bom, agora eu vou falar da forma mágica de resolver e depois a gente vai discutir essa complexidade final. Tá, o que a gente pode fazer é fazer uma BFS multi-source. De novo, quem já viu o BFS multi-source? Tá. Ok. Vou explicar a BFS multi-source. Não, mas legal que tem várias técnicas aí. Vocês viram que isso é bem simples, né? Por isso aí. Mas surpreendentemente esse problema teve bem mais solve que a K, por exemplo. Mais times sabiam. Tá. Tá, ok. Bom, BFS padrão na árvore. Você começaria de um cara, tipo, digamos que a gente começa daqui, a BFS, né? Esse cara teria a distância 0, e você marcaria, tipo, a distância dele para todo mundo. Sei lá, eu não vou marcar, mas, tipo, é basicamente um único ponto saindo e marcando a distância dele para todo mundo. O cara mais longe dele, sei lá, esse daqui ficaria com a distância, não vou contar. Ok. Aí, o que é a BFS multi-source? A BFS multi-source, a gente pode começar de vários pontos de uma vez. Então, digamos que a gente começa desse cara aqui, e desse cara aqui, e desse cara aqui. E agora, para cada vértice, a gente não quer saber, tipo, a distância dele para cada um dos pontos. A gente só quer saber a distância dele para o cara mais perto. Só que fazer uma BFS desse jeito, é multi-source porque tem múltiplas fontes. Né? Tipo, a BFS normal é você sai de um único cara, a multi-source você sai de vários caras. Fazer uma BFS desse jeito tem a mesma complexidade, porque você só vai visitar cada cara uma única vez. Exemplo, né? A gente começaria... Como é que a gente começa os 3 caras aqui? Você colocaria numa fila, BFS padrão, os 3 caras de uma vez, com distância 0. Então, coloca esses 3 caras aqui. Aí você vai processar um por um. Primeiro você processa esse. Tá. Esses caras que eu não marquei estão com distância infinita. Okay? Primeiro você processa esse. Aí você vai olhar para cada um dos vizinhos
Se a distância dele for, tipo, maior que a sua distância mais 1, você atualiza a distância dele e coloca na fila. Então, no caso, você colocaria esses 3 caras na fila. Ok? Aí agora você processou esse cara já. Beleza. Aí você vem para cá, você vai fazer a mesma coisa. Colocar esses 3 caras aqui. Só um ruído daí, por gentileza. Vem para cá, coloca esse cara aqui. Ok. Aí agora você vai processar todos os caras que estão à distância 1. Enfim, processa esse cara aqui, não tem nenhum vizinho. Esse cara aqui vai colocar esses 2 aqui. Esse cara vai colocar esse. E note que ele não vai pôr esse cara aqui. Porque esse cara, tipo, já tem uma distância menor. Aí você vai processar esse cara. Ele não vai pôr esse cara aqui, vai pôr esse cara aqui. E esse cara, tipo, não vai pôr esse cara aqui de novo, porque a distância dele não é menor que a distância dele mais 1, é igual. Vai colocar esse cara aqui. Beleza. E você fez a BFS, tipo, multi-source, odd-n, mesma coisa que cada cara é processado uma única vez. Dá pra perceber isso, né? Ok. É meio que isso que a gente vai fazer para processar os blocos. Quando você for processar um bloco, a gente vai fazer uma BFS saindo de todo mundo do bloco. Então, tipo, você vai pegar um bloco aqui, e você vai processar o 13, o 14, o 15 e o 16. Então, você coloca os 4, tipo, é os X, né? Nesse caso, os 4, como fonte da BFS. E daí você vai marcar para cada cara qual que é a distância dele, tipo, qual que é a distância dele, a fonte mais próxima, e quem é essa fonte mais próxima. Tá? E daí, com isso, você consegue atualizar a resposta para cada cara, porque é exatamente isso que a gente queria. A gente queria, tipo, saber, tipo, dos caras desse bloco, quem está mais próximo dele e qual que é essa distância. Com isso, você atualiza a distância do cara e pronto. Qual que é a complexidade desse C mágico? É N só. N mais N. Ou mágico N. Ok? Então, isso aqui fica N quadrado sobre X. Beleza? Então, essa é a complexidade. Tá, ok, ficou claro daqui? Eu posso explicar de novo por coisa. Tá. Então, essa é a complexidade do nosso código. Aí a gente tem que achar um X que minimiza isso, né? Assim, na prática, é chutar. Tipo, não chutar, mas, tipo... Sim, é porque esse problema tem um log, mas normalmente os problemas desse tipo são assim, tá? E para esse caso, o X que minimiza é bem claro que é raiz de N. Por isso que a gente chama de decomposição em raiz. E daí você faz mais ou menos tipo assim, a raiz de 10 aqui, 300, aí você chuta lá 300 na tela, 400, 300, daí você vai fazer uma busca binária e passa uma hora. Mas, tipo, dá para fazer uma análise bonitinha teórica, mas é que também não é tão perto assim, porque às vezes, tipo assim, o log do NCA a gente faz, tipo, 3 vezes log, enquanto aqui é um N limpo, depende, não é tão bonitinho assim, mas dá para fazer a análise. Aí como que minimiza? Usa cálculo, deriva esse cara, tipo, esses caras são meio que constantes, você deriva em relação ao x, fica tipo n log n menos n quadrado sobre x quadrado. A gente quer que seja igual a 0, aí fica n log n igual a n quadrado sobre x quadrado é igual a n quadrado sobre n log n. Corta o n, x fica raiz de n sobre log n. Que vai dar mais ou menos 250, por aí. Eu botei 250 e passou. Tá, vou mostrar o código só rapidinho para vocês verem. Se eu parei de compartilhar. Não parei. Tá, ok. Então, só mostrando aqui. Eu tenho uma função para calcular o binary lifting. Eu fiz um pouco diferente do que eu mostrei, mas ela funciona, confia. Aí tem uma função para o LCA, só devolve LCA de A e B, e uma função para distância. Então, aquela formulazinha que eu tinha falado. Aí, tá, aqui a BFS já vou mostrar. Bom, primeiro eu recebo, monto o grafo, faço o binary lifting. Aqui eu tipo só um valor X para a resposta. A resposta do N é fixa. E daí aqui, tá, aqui eu mantenho os caras ativos. Tá, aqui eu falei de comparar, eu comparo, tipo, para cada cara eu comparo ele com todo mundo maior do... Não, desculpa. Todo mundo do bloco dele. Os ativos vão ser os caras do bloco que estão vivos ainda. Então, primeiro eu comparo ele com todo mundo do bloco. Aí eu coloco ele no bloco. E se o i for um múltiplo de x, quer dizer que tipo, acabou o bloco. Aí eu faço uma BFS para atualizar eles e limpo o bloco. No final só imprimo a resposta. Então só falta a função do BFS multisource, que é isso daqui.
Bom, tá. Não tem nada de especial, assim. Eu fiz umas gambiarrinhas, mas... Tipo, eu pego todo mundo maior que o cara, coloco como source. Eu não botei só... Eu falei que eu ia fazer, tipo assim, fazer só do bloco. Mas, na real, eu faço todo mundo maior que os caras, porque fica mais fácil de codar só. Então, tipo, meio que... Na primeira vez que eu rodo só com o último bloco, depois eu rodo com os 2 últimos blocos, os 3 últimos blocos, só para ficar mais ok, assim. Aí aqui é uma BFS padrão, enquanto a fila não está vazia, pego o primeiro cara da fila, tiro ele da fila, olho para todos os vizinhos. Se a distância mais um for menor, eu atualizo a distância do vizinho e coloco ele na fila. E aqui, se for igual, eu atualizo a resposta dele. O tempo é tipo, eu guardo quem é o cara mais próximo, qual que é a distância dele, e depois atualizo a resposta. Enfim, é só um geralzão, vocês podem ver com mais calma, eu posso mudar esses códigos. Mas o ideal seria que vocês codassem sem ficar olhando o meu código. Tá. Vou deixar. Não tem problema deixar. Não? Tá. Quero saber. Sim. Por isso que na hora a gente codou no Centroid, que é mais rápido. Só por curiosidade, esse problema tem a solução de decomposição do Centroid, que é nlog limpo, assim, que é mais... Mas é uma técnica um pouquinho mais complicada. É só para ver, se vocês quiserem, né? Bernardo, acho que pare de compartilhar, por gentileza. Eu esqueci de colocar nesse hábito. Beleza. Isso dá pra você aqui, né? Você que ficou codando? Você que estava codando essa na hora ou não? Você fez com o Naim, né? Você fez com o Naim, né? Tá, essa aqui o enunciado é mais chato. Posso sentar aqui? Tá. Basicamente, ele fala que tem uma nova linguagem de programação, que é Latam++. E essa linguagem tem alguns tipos de caracteres. Tem as letras de A a Z, certo? Operadores binários, tipo mais, vezes, menos e divisão. E tem os parênteses, abrindo e fechando. Tem só esses quatro tipos de caracteres. Aí ele define uma expressão válida. Ele fala que, tipo assim, um nome de variável é uma expressão válida. Colocar uma expressão válida entre parênteses produz uma outra expressão válida. E se A e B são expressões válidas, a concatenação de A, C, B é uma expressão válida, onde C é um dos quatro operadores binários. Aqui ele dá exemplos de operações válidas e aqui ele dá exemplos de operações não válidas. Então, algumas coisas importantes. Isso aqui não é válido. Isso aqui não é válido, certo? E se não tiver nada, tipo, depois no operador binário, não é válido. Ok. Aí, é basicamente isso. Aí ele vai te dar uma string de tamanho 2 vezes 10 à quinta. A string é feita de lowercase letters, opening and closing parentheses, e um dos quatro binários. E ele não quer saber se a string é válida. Ele quer saber quantas substrings de S são válidas. Tá? Então, bom, a primeira coisa que a gente vai discutir é como ver se a string é válida. Porque isso já é relativamente chato de codar. Quando eu li essa questão, eu falei, nossa. Caralho, um quarto de segundo. Nossa, e assim, é o tipo de questão que eu não gosto, porque, tipo, parece que não usa nada, só é muito chato de codar. E uma curiosidade, né? A gente estava fazendo a prova na frente da UFMG, eles colocaram, tipo, o time ficou em primeiro, na primeira fase, na frente o time ficou em segundo, o terceiro com quarto, então a gente estava de frente para a UFMG. E eles foram os primeiros a passar esse problema. Eles passaram muito cedo. A gente estava, tipo, eu li e falei, pô, vou deixar o final da prova, ver como coda e tudo. Aí, tipo, com 2h30 de prova, eles passaram. Eu falei, pô, os caras já codaram. Vai dar tempo. Mas no final, eu gostei muito do problema. Eu achei muito legal. Porque não é tão... Ele reduz para umas coisas bonitinhas assim e não ficou tão chato. Mas tá. Bom, vamos primeiro pensar como que a gente faria para testar se a string, tipo, se a string inteira que ele dá é válida. Alguém tem alguma ideia de como codar isso de uma forma não tão cancerígena?
Escreveu com tudo. Porra, faz uma gramática ali de contexto. Exatamente. Checa se dá para construir com a gramática. Ó, só fazendo os casos de teste aqui, né? Esse primeiro tem 7 expressões válidas. Ele coloca aqui embaixo. O A sozinho é válido, o A mais B, o B sozinho, o C mais B entre parênteses, o C sozinho, o C mais B sem parênteses e o B sozinho. Aqui seriam 3, porque é o primeiro A, ou o segundo A, ou os dois As juntos. Então, tipo, se você tiver vários caracteres de A a Z, qualquer, tipo, substring deles ali é válida. E esse aqui tem 3 também, que é os A sozinhos, ou a string inteira. Beleza. Tá. Bom, deu para entender o enunciado, né? Vou começar a discutir algumas coisas. Uma gramática fica Dá pra ver como é que forma. Esse é o problema. Bom, a primeira coisa que tem que perceber é que, tipo, o problema na real só tem 4 caracteres, né? Você pode tratar os caracteres de A a Z como sendo A, tanto faz, não faz diferença nenhuma. E o mais, menos, divide e vezes, eu transformei em mais. Porque os operadores binários também não faz diferença. E você tem um parênteses abrindo e um parênteses fechando. Tá? Aí, a minha primeira ideia foi fazer um bagulho, tipo, pega a string inicial, quebra nos operadores binários, certo? Então, pega, tipo, todas as... E você meio que vai resolver recursivamente aqueles, tipo, você tem chunks de string aqui. Eu vou desenhar sempre... Eu vou só tratar com esses 4 agora, tá? A partir de agora. Você vai ter umas coisas assim. Ok. Aí você meio que quebraria os caras nos operadores binários, resolveria recursivamente cada uma das partes. Tá, calma, deixa eu falar. Vamos primeiro pensar que a string que ele dá no input é válida. Então, digamos que ele sempre dá uma string válida. Ele poderia ter feito isso, mas ele não quis. Se fosse válida, você poderia quebrar esses caras aqui e resolver recursivamente essas partes. Tá? Aí, tipo, quando você resolve, tipo... você tem uma função, a gente iria criar uma função recursiva que recebe um intervalo, então um f de LR, e no começo a gente chamaria f de 1n, ou 0 menos 1, enfim. E daí a ideia é, f de LR, a gente primeiro vai resolver recursivamente cada um dos caras binários aqui, e depois a gente quer juntar eles. Como que a gente vai juntar os caras? Digamos que não existe... Bom. Digamos que não exista parênteses. A gente quer só saber, então, o tamanho desses caras aqui. Então, digamos que esse cara tem tamanho 5, esse cara tem 4, esse 2, esse 3. Tá? A gente já resolveu recursivamente, então quando eu chamei a função para esse cara aqui, ele contou já quantas substrings envolvem só esse intervalo aqui. Então, agora a gente quer saber quantas substrings envolvem todo mundo, juntar os caras. Aí o que você pode pensar a gente tem... Vamos contar quantas strings começam aqui e terminam depois daqui. A gente tem 5 lugares possíveis para começar. A gente pode começar a string aqui. Tá, só, eu falei substring, mas, substring é diferente de subsequência. Porque isso tá claro? Tipo, subsequência do problema K lá, você pode pular posições. Né? Substring é um bloco contínuo. Tá? Então aqui a gente pode começar em qualquer uma das 5 posições aqui, e a gente pode terminar em qualquer uma das 4 mais 2 mais 3 posições aqui, certo? A gente só não pode terminar, aqui, assim. Mas você pode terminar, depois do primeiro caractere aqui, segundo, terceiro ou quarto. Ou do primeiro caractere aqui, ou aqui, certo? Ou primeiro, segundo, terceiro. Então, começando aqui, terminando depois, teria, 5 vezes 4 mais 2 mais 3. Começando aqui e terminando depois, teria 4 vezes 2 mais 3. Começando ali, teria 2 vezes 3. Ok? Então, isso é bem fácil de calcular em tempo linear. Você pode, você faz uma soma de sufixo. Dá para fazer, certo? Ok. E daí a gente resolveria recursivamente. E daí a ideia que eu tinha tido se o cara está envolto entre parênteses, porque a questão é se o cara está entre parênteses, você não pode pegar metade dele, né? Ou você pega o parênteses inteiro, ou você não pega. Aí meio que essa função retornaria que o parênteses, independente do tamanho que ele tem de verdade, ele tem tamanho 1. Certo? E isso teria um jeito bom de resolver se a string fosse válida.
Mas essa string não é válida. Então fica muito mais difícil, porque ele pode ter, tipo, a gente estava pensando na hora, tinha uns casos que pode ser, tipo, um negócio meio assim. E, pô, como é que se resolve uma parada dessa? Fica muito chato, né? Aí, uma ideia-chave que acho que tipo, não dá para resolver sem é você pensar em todos os pares de caractere. Então, tem, tipo, 16 pares, né? Você vê, tipo, A com A com mais, A com parênteses, A. Ver quais pares deixam uma string inválida, independente de onde que eles aparecem. Por exemplo, se você tem... Agora esquece essa ideia, só... Se você tem uma parada assim, independente de onde ela aparece, ela torna a string inválida. Qualquer string que contém esse par é inválida. Porque ele fala que, tipo, entre um A e um parênteses, teria que ter um operador binário. Certo? Tá, quais outros pares são inválidos? Esse par aqui é inválido, que é um parênteses vazio, ele fala que tem que envolver uma expressão válida. Isso é inválido. Fecha. Abre mais. Isso, abre mais é inválido, fecha A é inválido. A, não, já foi. Mais fecha é inválido. Falta um. Quem Mais achar, mais. ganha. Mais. Boa. Tá. Os outros são válidos, eu juro. Não, mas daria para fazer, faz sentido serem válidos, sim. Tá, então tem esses 7 pares inválidos. Aí a ideia-chave é você quebrar a string em todos esses pares. Então, tipo, se você tem uma string, sei lá, A, mais, A, aqui, daí continua A, mais, A, aqui, você quebraria ela aqui. Então, você trataria uma string aqui e uma string aqui. Por que que isso funciona? Porque nenhuma substring válida passaria por esse intervalo aqui, certo? Então, tipo, você pode quebrar e resolver as strings separado. Tá? Então, você quebraria a tua string em vários blocos, em todos esses pares, e agora você tem strings que não têm esses pares. As strings ainda não são válidas, mas ela já está bem mais limpa, assim. Tá, agora qual que é o problema das strings? Elas podem ser desbalanceadas em parênteses. Você pode ter alguma coisa assim. E acabou a string, por exemplo. Certo? Mas esse é a única forma da string ser inválida, é se ela não for balanceada em parênteses, o que deixa muito mais fácil de tratar. Aí, o que a gente pode fazer para tratar? Então, tá, primeiro a gente quebrou a string em várias, vamos calcular cada uma separadamente, somar a resposta e incluir. Ele só quer um número, né, de substrings. O que a gente pode fazer é resolver esse problema com uma stack. Tá? Então, tipo, a ideia é essa, você tem uma stack de inteiro. Vou pegar meu código. Posso. Compartilhar. Esse daí eu já tinha perdido na hora de ler a string do Skype. Já ia falar, não, que não. Foi de boa. Só sei ler char sozinho. String eu não sei. Deixa eu... Tá, então aqui leio a string, transformo os binários em mais e os de A a Z em A. Começa uma resposta, isso aqui é só para quebrar a string. Eu tenho essa função bad aqui, que são os pares ruins, tá? E ela retorna true se for um par ruim e false se não for. Aí aqui eu só quebro a string e vou resolver tipo, para cada string separado. E enfim, passo... Tá, então essa aqui é todo o código do problema, basicamente. Então a gente tem um solve que recebe uma string, e aqui é só para não deixar global answer. Eu fiz isso só para mostrar para vocês, porque não tem essas boas práticas. Assim. Passar por referência, não, é global. Mas... Tá, então a gente fez uma stack, e essa stack começa vazia, certo? Agora a gente vai processar todos os caracteres da string, e se a gente encontrar um caractere de abrir parênteses, a gente coloca um novo valor no topo da stack. Então, a gente vai sempre colocar um 0. E se a gente achar tipo, um parênteses fechando, a gente vai meio que processar o valor que está no topo da stack agora. Tá? E processar ele é tipo literalmente fazer isso daqui, que é um n escolhe 2. Já vou explicar por quê. Tá?
Os caracteres binários a gente simplesmente ignora. E se a gente encontrar um caractere normal, a gente soma um no topo da stack. E daí no final a gente processa os caras até não ter mais. Tá. Vou agora fazer exemplos da vida real. Tá. Esse aqui é um exemplo de string, ela é inválida, você pode perceber, mas eu vou, vocês vão perceber que não faz diferença para o nosso algoritmo ela ser inválida. Porque a gente vai ter dois tipos de string inválidas. Strings que têm mais parênteses fechando do que abrindo, e strings que têm mais parênteses abrindo do que fechando. A gente vai começar com uma stack, eu vou desenhar a stack como se fosse, os pratos, assim, né? A gente vai começar com um único prato, com um valor 0. Aí, quando a gente chega nesse cara, a gente coloca o valor 1 aqui. A gente chega nesse cara, coloca o valor 2, valor 3, 4, ok? Aí, quando a gente chega nesse cara, a gente vai colocar um novo prato na stack. Você não ia supor nesse momento que a string não tinha algum dos... Mas qual que tá errado? Acho que o mais não parênteses, tem, na verdade, então não, é que é mais abre parênteses, né? Tem que ter mais. Tá certo. Não, mais certo. Ok, aí... não, acho que não tem nenhum. Não tem, não. Tá. Então a gente abriu esse parênteses, colocou um novo prato com 0. Aí a gente vai processar esses 3 caras, vai somar 1, 2, 3, vai ter um prato com 3 aqui. Aí quando a gente for fechar esse cara, a gente vai processar esse cara de topo da stack aqui. Aí a gente quer saber, basicamente, aqui dentro, quantas substrings são válidas. Nota que, a gente, basicamente, a resposta é n escolhe 2. Então, você pode começar em qualquer cara e terminar em qualquer cara depois dele. Eu não contei os binários, obviamente. Por isso que eu ignoro os binários. Mas você pode, começar nesse A e terminar nele, começar nesse A e terminar nele, começar nesse A e terminar aqui. Começar aqui e terminar aqui, começar aqui e terminar aqui, começar aqui e terminar aqui. Fica uma soma de PA, de novo. 3 mais 2 mais 1, que é n escolhe 2. Então, eu posso só somar na resposta 3 escolhe 2, e daí eu apago esse prato, porque agora, eu estou no mesmo nível que eu tava antes, né? Quando eu fecho esse parênteses, eu tô aqui, que é no mesmo nível de antes. E esse cara aqui, ele conta como um caractere só, que é aquela ideia que eu tinha falado do parênteses, porque eu não posso pegar, pela metade. Eu tenho que pegar ou o parênteses, ou, não pegar o parênteses, ou pegar ele inteiro. Então, eu somo um no prato de baixo. Esse cara fica com 5. Ok? Aí, agora, eu estou fechando esse parênteses. Mas estou fechando um parênteses que não existe aqui, mas não tem problema. Eu posso imaginar que tem parênteses aqui, não faz diferença nenhuma para o nosso cálculo. Aí, eu vou fechar um parênteses, vou só processar esse prato aqui, vou somar 5 escolhe 2 na resposta, e vou apagar esse prato aqui. Aí, no meu código lá, eu botei que, quando eu apago e não tem mais nada, eu crio um novo prato com 0. Então, eu não vou somar 1 aqui, porque não é válido, né? E daí agora, quando eu for processar esse cara, eu vou, meio que processar o valor do topo da stack e vou somar 0, escolhe 2, que é 0. Então, não tem problema. Então, aqui dá para perceber que essas strings que tem parênteses fechando a mais não dão problema. Porque no final, você vai, só processar zeros a mais. Aí, a gente pode fazer também as strings que tem parênteses abrindo a mais, para mostrar qual o problema que elas dão. Assim tá bom. Então, a gente começa com um prato com 0. A gente começa aqui, a gente vai criar um novo prato com 4. Aqui a gente cria um novo prato com 0. Aí aqui a gente cria outro prato, que vai ter 3. Aí a gente fecha aqui, a gente vai processar o 3. Soma 3 escolhe 2. Apaga esse cara. E agora soma 1 aqui. Ok? Aí acabou, né? Acabou a nossa string. Mas lá no código eu botei, enquanto a stack não estiver vazia, processa todo mundo. Vai processando os caras um por um. A gente vai processar esse cara, somar 1 escolhe 2. Mas como assim? Você vai somar uma resposta que é inválido? Não. Esse 1 aqui
é correspondente a esse cara aqui. Essa expressão vale em volta entre parênteses. 1 escolhe 2 é 1, e a gente está somando a expressão inteira do parênteses, que é de fato válida. Aí agora a gente apaga ela e não soma 1 na resposta, porque agora ela não é mais válida, porque não tem um cara fechando. Depois a gente soma aqui 4 escolhe 2, apaga, e soma 0 escolhe 2. Dá certo? Então, enfim, deu para entender? Esse eu achei legal de trazer, porque é um problema, tipo, um dos mais difíceis da Nacional, assim, parece ser um... Mas foi o mais rápido de explicar, né? E não menos usa coisa, de longe, assim, não precisa explicar nenhuma técnica, é só uma stack. Dá pra dar... O único pré-requisito é pilha. Dá pra dar... Na próxima aula, estrutura de dados, passa lá pra galera. Não deve ser, né? Vai que os calouros vão fazer assim, pô, legal, aplicação de pilha que eu aprendi. É só Só mais pra distinguir melhor. Os calouros não vão conseguir fazer isso correto, não. Tem que passar com os canecos. Mas isso aí daria problema se abre e fecha parênteses se fosse uma string válida, né? Acho que sim. Acho que não. Não? Ele não somaria, ele não daria 0, ele não daria 1? Não, você teria que tratar, mas dá pra fazer uma modificação, eu acho. Mas enfim. Bom, é isso, gente. É o que eu tinha planejado. Eu posso falar mais coisas. Se vocês estiverem animados, posso falar do Centroid lá, vocês que mandem. Aproveitem, pessoal. Quer perguntar alguma coisa aí, sei lá, sobre a carreira deles? Quer ser maratonista? Quantos valores você fez na primeira vez? Na primeira maratona? Na Sub ou na Nacional? Ô, louco, não. Desculpa. Não precisa. Não dá mais aqui que pergunta. Não, mas a primeira que eu participei, que foi a Sub, eu fui muito mal, assim. Meu time deu uma carregada forte. Assim. Fiquei bem triste depois, mas a gente classificou, tinha um time forte. A gente fez, acho que 6 balões. E a Nacional foi uma das nacionais mais difíceis. A gente fez 6 também e ganhou medalha. Foi tipo, o segundo lugar, a gente fez 6. Foi do segundo, acho que é o 15º que vocês puderam escrever. Aquilo de Gramado? Inclusive, em Gramado, a gente ficou meio triste, porque a gente passou um problema que ninguém passou, da América Latina, assim. Mas a gente não passou um problema que tipo, todos os times do Top 25 tinham passado, e a gente não tinha um algoritmo na Lib. A gente sabia, tipo, era húngaro a solução. Aí dá para fazer com o Mincost Max Flow, só que eles quiseram que não passasse no tempo o Mincost Max Flow, e a gente não tinha o húngaro, a gente só chorou. Você demoraria um tempo para explicar o Centroid? eu queria ter essa Vamos explicar nada. Qualquer coisa eu só explico o Centroid, não explico a solução com o Centroid. Tá. Abusando um pouco. Não sei o que é um Centroid. Tá, então, o Centroid é uma técnica, é decomposição do Centroid que a gente chama, uma técnica em árvore. E, bom, a ideia é, o Centroid, ele sempre existe no árvore, e sempre existe um ou dois, no máximo 2. E ele é o cara que, se você tirar ele da árvore, todas as subárvores que sobram, elas têm tamanho menor ou igual a n sobre 2. Sendo n o tamanho da árvore original.
Então, essa árvore tem 16 nós. Então, existe um cara que, se eu tirar ele, todas as componentes que sobram tem menor ou igual a 8 caras. Então, no caso, esse cara aqui, eu acho, com certeza. Se eu tirar... Tá, se eu tirar ele, tipo, essa componente tem 7, essa tem 1 e essa tem 7. Ok? Então, esse é o centroide. Aí, tá, como que a gente acha o centroide? Eu vou provar que sempre existe também. Você pode fazer uma DFS em raiz em qualquer cara e calcula para todo cara o tamanho da subárvore dele. Isso é tranquilo. Se o cara for uma folha, ou seja, se ele não tiver nenhum filho que ainda não foi visitado, o tamanho dele é 1. Esse marca esse ponto com 1. E para os outros caras, o tamanho dele é 1 mais o tamanho dos filhos. Então, esse cara aqui vai ter tamanho 3, esse cara aqui vai ter tamanho 5. Esse cara 3, esse cara 5, esse cara 7, esse cara 9, esse cara 15 e esse cara 16, certo? Tamanho do subárvore. Aí agora você começa na raiz e daí você vai olhar se... Tá, qual que é a questão? A raiz é o único cara que não tem pai, né? Mas todo mundo o resto tem pai. Você sempre vai andar pro seu filho, tipo, você vai checar se o cara que você tá agora é um centroide. Se ele for, você já retorna. Senão você vai andar pro filho que tem maior tamanho, mais caras na subárvore dele. Então, como é que você checa se um cara é centroide? Ele é centroide se o tamanho... Me preparei, né? Então, é N menos o tamanho da subárvore dele. Deixa eu escrever isso. N menos, vou chamar de sub do nó que você está agora. Tem que ser menor ou igual a N sobre 2. Tá? Qual que é o significado disso? Se você está aqui, por exemplo, aí você tem que, tipo... Ah, não, calma. Não é isso aqui. Isso é a subárvore dele, né? Tá, então, N menos a subárvore dele é quantos caras tem na componente do pai. Então, se eu estou nesse cara, N menos o tamanho da minha subárvore é quantos caras tem para cima de mim. Tá? É que não é bem para cima, mas é tipo, os caras têm que estar na componente do meu pai. Tá? Então, se isso é menor ou igual a N sobre 2, quer dizer que a componente do meu pai vai ter menor ou igual a N sobre 2. E você também vai iterar por cada um dos filhos e a subárvore de cada um dos filhos tem que ser menor ou igual a N sobre 2. Certo? Você faz tipo um booleano, vai fazendo end no booleano. Se todas as condições derem ok, quer dizer que você é o centroide, você já pode retornar. Se não, você vai andar para o teu filho que tem maior tamanho. Qual que é a questão? Isso daqui nunca vai acontecer. Porque você vai começar na raiz, então você sempre vai tipo, caminhar para o filho de maior tamanho. Isso nunca acontece, por quê? Tá, vamos lá. Vamos provar. Nunca acontece, acredite. Tá. Você começa na raiz, aí a raiz vai olhar para o único filho dela e vai ver que 15 não é maior que N sobre 2, então a gente vai andar para o 15. Ok. Aí, esse cara não é o centroide porque existe um filho dele que é maior que N sobre 2. Existe um filho que é maior que N sobre 2. Ou seja, os caras que sobraram não tem como ser maior que N sobre 2. Porque literalmente você andou para uma subárvore que tem mais que a metade dos caras. Então o que sobrou não tem mais que a metade. Então essa condição aqui você nem precisa checar. Você pode só checar a dos filhos. Esse cara é a mesma coisa. Ele não é o centroide porque tem um filho dele que tem mais que a metade dos nós. Então quando você anda para esse cara aqui, o que sobrou não tem como ter mais que a metade. Porque aqui já tem mais que a metade. Certo? Beleza. Então a gente provou que isso aqui nunca acontece. Agora a gente tem que provar que sempre existe um centroide. É meio que a mesma ideia. Tipo, se você não é um centroide, existe alguém na subárvore que tem mais que N sobre 2 caras, que é o centroide, porque... Tá. Como é que posso mudar isso? Grafo finito. Uma hora antes. É meio difícil. Você vai parar. Primeiro, tipo, é meio claro que não pode... se tem algum filho que satisfaz, que fere essa condição, tem só um filho, né? Eu tenho que ter 2 filhos mais que N sobre 2 caras. Então, você sempre, caminha no processo finito. Aí, como eu falei, você sempre, você sempre pode ir só em direção a um filho. Você nunca precisa olhar para trás.
Então, meio que por indução... E na folha já vai ter parado o negócio. Então, Não, em algum momento ela vai- eu falei brincando, mas é meio que isso. Você, tipo, a resposta nunca vai para trás, você sempre está sempre indo em direção a um filho, você sempre vai chegar em um cara que não tem como para sempre tem um filho com mais que sobre 2 caras. Né? Vai chegar um momento que você vai parar e aí acabou. Aí a única exceção é que tem árvores que tem 2 centróides, que é se for, tipo, se você tiver algum ponto que tem, você quebra aqui, e daí aqui tem exatamente, tá, vamos fazer isso. Aqui tem 7 caras. Você pode pôr 2 caras aqui, então agora para cá tem 9 caras e para cá tem 9 caras. E o total é 18. Agora. Então esse cara aí e esse cara são centroide. Porque se você tira esse cara, sobra uma árvore com 9, que é exatamente metade. E se você tira esse cara, sobra uma árvore com 9. Então tem esses 2 casos, só vão saberem que tem um caso de centroide, 2 centroides. Vamos mostrar o código de achar centroide primeiro? Esse site é bem bom, inclusive. Não sei se vocês conhecem. Já fiz alguns programas nele. Tá tão feio esse código. Não, gostei. Deixa outro. Tá. Basicamente, você tem essa DFS init. Esse aqui não foi eu que codei, foi o meu companheiro de equipe. Mas ele fez esse primeiro código aqui para calcular o tamanho da subárvore de cada cara. Ah, desculpa. Nossa. Nem alguém abriu também. Aqui tem uma verdade disso. Tá. No primeiro ele calcula o tamanho da subárvore de cada cara. Aí para cada vizinho se... Tá, é porque ele já está fazendo a decomposição de centroide. Você não precisaria se preocupar com isso. Só com isso daqui. Que é, tipo, ele guarda o pai de cada cara. Se o meu vizinho for o pai, você não quer voltar para o pai na DFS. Aí você faz a DFS e soma o tamanho da subárvore. Okay. Aí para achar o centroide, é basicamente para cada vizinho, entre a sua lista de vizinhos, se o tamanho dele for maior que S sobre 2, ele usou maior, mas o maior igual dá na mesma. A gente, inclusive, achou que era esse o erro no código no meio da prova, a gente ficou... Aí, tipo, se um filho teu tem tamanho maior que S sobre 2, você já chama recursivamente para ele, e se o código sobreviver até o final, você retorna você mesmo, que é, né, que você é o centroide. Beleza, então esse aqui é o código de achar o centroide. Tá, mas para que serve o centroide? Tipo, beleza, me explicou um bagulho inútil aí. Não, a gente pode fazer a decomposição do centroide. Ok. Quem aqui já sabe centroide, sabe como é? Sim, centroide, não sei usar. Ah, que bom. Vou pagar esses caras aqui, só para ficar bonitinho. Teve uma últimas. Na fase 0, cara. Só que é muito difícil. Vai FFT no meio. Tá, qual que é a ideia? A gente acha o centroide, a gente vai construir o que eles chamam de árvore de centroide. Que é, primeiro a gente tem a árvore inteira, a gente acha o centroide, que é esse cara aqui. Aí agora a gente quebra em 3 árvores, certo? E daí agora a gente vai achar o centroide em cada uma dessas árvores aqui. Então essa árvore aqui, esse é o centroide. Aí você quebra de novo. Você vai achando recursivamente. Aqui o centroide é esse cara aqui. Aí você quebra. Aí meio que tipo a árvore vai ficar esse cara no topo aqui, o 9. Aí ele vai se conectar. É uma conexão virtual. Esse cara aqui, que é o centroide dele. Esse cara aqui, que é o centroide dessa árvore aqui.
e esse cara aqui que é o centroide dessa árvore aqui, certo? E você vai resolvendo recursivamente. Daí, tipo, aqui o centroide é esse cara. Aqui o centroide é ele mesmo, ele mesmo. Você vai achando o centroide, tipo, recursivo e criando essa nova árvore. Qual que é a propriedade importantíssima dessa árvore do centroide? Que é uma árvore virtual, né? A profundidade dela é no máximo log de n. Por quê? Porque a cada vez que você tira o centroide, você diminui o tamanho da árvore, você corta por pelo menos 2, né? Tipo, no começo você tinha uma árvore de tamanho 16, aí depois você tinha uma árvore de tamanho 7, depois você tinha uma árvore de tamanho 3, uma árvore de tamanho 1, e acabou. Você não consegue fazer mais do que log em cortes. Então você vai ter uma árvore de tamanho log. Aí qual que é o legal disso? A gente consegue, por exemplo, resolver alguns problemas do tipo... Deixa eu pegar um exemplo, por exemplo, antes de falar do... alguns problemas, tipo assim, você quer saber quantos pares de caras tem distância K. Esse é um problema legal. Quantos pares de caras tem distância exatamente K na árvore? Aí, qual que é uma ideia? Calcular o LCA e testar todos os pares. Em N quadrado log. Certo? Só que, N10 é a quinta, não dá certo. Aí, o que você pode fazer é fazer centroid, decomposition. Deixa eu apagar aqui, tá muito feio. Você primeiro acha o centroide, e daí você vai calcular para aquele centroide todos os pares em que o caminho passa pelo centroide. Então, a gente quer achar o problema vai dar uma árvore e ele quer saber quantos pares tem distância exatamente K. E o K vai, tipo, de 1 até N. Aí, digamos que o K seja 3. Tá? A gente já foi quantos pares tem distância 3. Primeiro a gente acha o centroide, que é o 9, aqui. Aí agora a gente vai calcular quantos pares tem distância 3 que passam pelo 9. Então, por exemplo, um exemplo é o 1 para o 15 aqui. Esses números, lembrando que não é a label do 9, né? Quando os caras têm tipo 5 repetidos. Mas daqui para cá tem distância 3. 1, 2, 3. Aí a gente vai contar quando a gente fizer o 9. Então, basicamente o algoritmo é o seguinte. Começa com a árvore inteira, faz uma DFS para calcular o tamanho dos caras, acha o centroide. Aí agora enraiza no centroide a árvore. Então imagina que a raiz é esse 9 aqui. Aí agora a gente vai apagar tudo que você já calculou de subárvore. A gente vai... a gente pode criar um vetor que é quantos caras estão a cada distância do 9. Tá? Então a gente cria, tipo... Basicamente, esse cara está na distância 1, esse cara está na distância 2, 2, 3, 3, 4, 4. Certo? Aí, a gente calculou para essa subárvore aqui. Quando a gente vem para cá, a gente vê que esse cara está na distância 1. O que isso significa? Significa que a gente vai... Nossa, eu tô garganta. Se esse cara está na distância 1, a gente pode pegar todo mundo que está na distância 2 do 9 e somar na resposta, certo? Então, tipo, a gente tem 2 caras, no caso da distância 2, você pode somar 2 na resposta. Aí para cá é a mesma coisa. Quando você tem um cara aqui 1, você pega quantos caras estão na distância 2 e soma. 2, quantos caras estão na distância 1, no caso esse 2, e soma. E você vai fazendo assim. Então você consegue, tipo, enraizar no 9, em O de N, calcular quantos pares passam pelo 9 e tem distância K. Ok. Aí agora a gente calculou quantos pares passam pelo 9. Daí a gente apaga o 9. Tá? E daí agora a gente vai resolver. Agora você vê que resolve o mesmo problema, só que para árvores menores. Resolve, tipo, o problema 3 formas... tipo, 3 vezes agora, só que para árvores menores. Aí você vai fazer a mesma coisa. Você vai calcular o centroide, só que daí, assim, qual que é a complexidade de calcular em cada nível da árvore do centroide? Aqui a gente faz em O de N, certo? Aqui a gente vai fazer em O da soma dos tamanhos. Certo? Porque, tipo, para essa árvore aqui vai custar O de 7, para essa árvore O de 1 e para essa O de 7. Só que perceba que a soma é sempre menor ou igual a N. Então, tipo, para cada nível da árvore do centroide, demora O de N também. E você vai ter log níveis. Então, no final, você resolve o problema em N log N, que é, tipo, muito fácil. Eu acho, pô. Entendeu? E... aí é isso, você vai, tipo... no caso, você nem monta essa árvore de centroide, você pode só tirando os caras.
Aí a questão é como implementar isso bonitinho, mas tem uma forma bem legal, não fica tão... Tipo, depois que você implementa uma vez, você pode copiar lá, sempre usar como... Tá. Mas a ideia é essa, você quer resolver, tipo, esses problemas que falam de... você quer saber para todo par alguma coisa, aí você pode resolver descentralizado. Você faz do jeito mais besta possível, porque, tipo, para resolver para uma raiz fixa é fácil, né? Vocês viram, é só fazer um vetorzinho lá, você vê, tipo assim, quantas respostas passam por mim? É bem tranquilo. E daí, como o centroide, você corta ele no máximo 9 vezes, você pode só fazer desse jeito besta 9 vezes que funciona. Deu para entender? Tá, vou mostrar o código do centroide. Aí eu vou falar como resolver a J com o centroide. Então. Verdade, se quiser mandar eles de exercício, pensar em como fazer a J com centroide, você tá cansado aí, né? Não, eu adoro falar. Tá. É porque a J é um pouco mais difícil, tem algumas coisinhas, mas deixa eu ver se tá ok a minha solução. Aqui. É exatamente o problema que eu falei. 2 vezes 10 à quinta. Tá. Nossa Senhora. Que erro? Tá, desculpa, essa aqui é uma outra solução. Não usa centroide. Essa aqui usa centroide. Tá, literalmente só recebo o grafo e chamo o solve e depois imprimo S, né? Acho que não tá muito legal essa implementação. Esse no meu GitHub tá legal. Viu aí, né, um diretório bem legal para pegar código e colocar um caderninho, certo? Sim. Chega, a biblioteca do cara. Tá. Tá, isso aqui tá um pouco melhor. Vamos lá, tem algumas coisas aqui. Não tem mais. Deixa eu só entender isso aqui. Tá, a gente tem esse vetor de visitado aqui, que é... Porque, tipo assim, não tem como... É meio foda você tirar o centroide, né? Falei, tira o centroide do grafo, mas como é que você tira? Você vai iterar por todos os vizinhos dele, apagar, é meio foda isso. Aí o que a gente faz, a gente tem um vetor de visitados que marca se o cara já foi um centroide. Aí se o cara tá, tipo... Porque, imagina uma árvore aqui, grandona, eu quero mexer só aqui, eu vou ter, tipo, um centroide aqui, né? Ele já vai estar marcado como visitado para você não... Tipo, lembrar que a árvore meio que acaba aqui, para essa aresta ela não existe mais. E depois vai ficando cada vez mais complexo. Eu falei, tipo, só aqui, mas depois vai ficar aqui no meio, ele vai fazendo centroide para cá, para cá, para cá. Enfim, tem esse vetor de visitado. Aí tá, tem essa função subtree aqui, que ela só recalcula as coisas de novo. Ela calcula o tamanho da subárvore de cada cara de novo, que você tem que ficar recalculando, conforme você tira os centroides. Então, primeiro ela vai só calcular o tamanho de todo mundo. Aí aqui, perceba, o P é o pai do cara na árvore. Então, eu só vou para um cara se ele ainda não foi visitado, então se ele ainda não foi um centroide,
E se ele não é o meu pai? Tem que tomar muito cuidado, já tomei muito erro por causa disso. Aí você soma, chama recursivamente, soma o tamanho, retorna o seu tamanho, ok. Aí aqui ele tem essa função de centroide. O centroide tipo, começa em um cara qualquer, e esse aqui é tipo a meta, porque eu falei assim, você quer que seja menor ou igual a n sobre 2, só que muda, né? O n muda, porque o tamanho das árvores vai mudando. Aí subtree de node é o subtree da raiz, é o tamanho da árvore agora. Nossa. Agora que você tirou os centroides, aí essa função aqui te retorna o centroide. É basicamente tipo, se o cara ainda não foi centroide, se ele não é seu pai, e se o tamanho dele for maior do que o desired, muito obrigado. Aí você retorna, senão você retorna filho, senão você retorna recursivamente, não vai ter necessariamente filho, senão você retorna ele mesmo. Tá, ok. Então achamos o centroide, marca o cara como visitado. Aí aqui são coisas específicas ao problema. Tá? Tipo, esse é um problema diferente aqui, umas carries de distância. Aí você faz uma DFS saindo do centroide. Na DFS tem que tomar cuidado. De novo, aquele negócio do visitado, mas é basicamente isso daqui só. Já você pode fazer a DFS normalmente. Aí, no nosso problema lá do CSS, você teria um novo vetor guardando quantos caras tem cada um, somando na resposta direitinho, tem que pensar como fazer. E daí depois você chama para cada um dos filhos do centroide. Se ele ainda não foi centroide, porque ele já pode ter sido centroide, você resolve recursivamente para ele. Mas, tipo, basicamente, o código de centroide é essa função solve. Tipo, tem essas duas primeiras linhas aqui, aí você faz o que precisa fazer no problema e depois chama recursivamente. E daí você tem que codar o int centroid e o int subtree. Mas pode só copiar dessa minha lib aí que funciona. E daí você tem que, para cada problema, você vai só codar, tipo, basicamente codar a DFS do problema e as coisas específicas. Mas de resto é, tipo, tudo pronto. É um código fácil até. Depois que já tem bonitinho na lib, obviamente. Mas você viu que eu só tenho, tipo, aqui uma porrada de coisa do problema, mas é porque isso é bem difícil. Mas é só, tipo, resolver e chamar e pronto. Então, ok. Tá, esse é o do success. Vamos para J agora. Eu não sei se vai ficar meio... Tá. Eu posso tentar, mas se não der... Não. Tranquilo, Bernardo. É que basicamente nesse problema ele constrói de fato a árvore do centroide. Ele guarda para cada cara. Ele tem esse vetor aqui. Cadê? Ele tem um ancestral centroide que vai guardar quem que é o pai de cada cara na árvore do centroide, que é aquela árvore virtual que eu falei. E ele tem algumas outras coisas que ele define. Ele tem esse dist level, que é para cada cara... Tá, esse aqui é parecido com o do binary lifting, mas não confunda que aqui... Nossa, minha garganta não sei pegar. Aqui é de fato... Tipo, dist level 3, 3 é de fato o cara que está 3 níveis acima, e não 2 a 3 níveis acima. Mas na árvore do centroide, tá? Aí a ideia é que ele tem essas duas funções, que é o update e o carry. Ele vai resolver de trás para frente também. Lembrando, é um problema J lá, que a gente quer saber para cada cara qual que é o cara maior que ele, mais perto dele. Aí ele começa falando que a resposta do N é o próprio N, e daí ele ativa o N. Você pode meio pensar que ele está tipo, ativando os caras do N até o 1. O que é ativar o N? Ele vai meio que tipo, colocar o cara na árvore do centroide. Eu já vou explicar isso. E daí, para cada cara, ele primeiro faz uma carry na árvore do centroide, para saber qual que é o cara mais próximo dele, e depois ele ativa o cara. Ok, tá. Vamos olhar o código do update. Tá, então ele começa no node. Esse while aqui, enquanto o sente é diferente de 0, é porque o pai do centroide da árvore inteira ele definiu como 0. Então, tipo, enquanto você não chegou no fim da árvore do centroide, você vê qual que é a distância. Tá, ele também define esse outro vetor aqui, que é a distância do cara pro
Calma. Vou conversar. Tá, eu vou desenhar, acho melhor do que olhar o código. É mais. Deixa eu dar nome para os caras, construir a árvore inteira. Vai demorar, mas. Dá para enxergar ou muito pequenos números? Dá. Começa com 8. Esse. 15. 16. 10. Ok, acabou. 8 e 9 aparece. 8 e 9. Aí. 3. 2. 1. 4. 5, 6, 7. Então, a gente percebe que a profundidade maior aqui é 1, 2, 3, 4. 9. Não. 8 e 9 deveria ter. Nossa, você deveria nada a ver. Não. É assim, só, né? Tá, ok. Tá, então, um erro clássico, que eu já passei algumas horas tentando achar, é você assumir que essa distância aqui é 1, na árvore normal. Tá? Tipo, a distância do 8 para o 12, se você for ver, ela é 2, certo? Do 8 para o 5, do 8 para o 3 é 2 também, enfim, pode ser gigantesca essa distância em árvores maiores. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Aí, tá, como que a gente faria? Ele começa dando um update no 16. Meio que ele vai começar para todo cara. Ele vai ter 2 vetores, que vai dizer quem é a menor distância para um cara que já está ativo e quem é o cara ativo. Tá? Então todo mundo começa vazio. E quando ele ativa o 16, ele vai só subir na árvore do centroide, falando que, tipo, a menor distância do 16. Eu vou guardar como um parzinho, tá? A menor distância do 16 para o cara ativo é 0 e o cara é o 16. Aí a menor distância para o cara ativo não é 1, tá, no caso é 1, mas tipo, é a distância do 16 para o 13, que é 1, em coincidência, mas tipo, você precisa guardar um vetor com a distância. Quando você faz a decomposição do centroide, guarda quem é o pai na árvore do centroide com a distância do pai na árvore do centroide. Ok, aí do 13 para o 12 é 1 também, de novo, por 3, por 2, 16. Do 12 para o 8 é 2, então 4, 16. Ok. Então, isso é ativar o 16. Ativar todos os caras é basicamente isso. Se a gente ativasse o 15, você começaria aqui, aí aqui a gente vai só mudar se a distância for menor. Então, tipo, no caso do 15 para o 13, a distância é 1 também, só que a gente atualizaria, porque a gente desempata pelo número e o 15 é menor que o 16, então atualizaria aqui. Beleza. Mas vejam que, tipo, o ativar o cara é odd-log, você sobe no máximo log e níveis. Tá, e como é que é a carry? A carry é o seguinte, vou fazer carry no 15, que é de fato o primeiro cara. Você vai tentar para todo
para todo centroide ancestral seu, você vai pegar qual que é a... Tipo assim, o 15 ele começa com distância infinita e o -1 aqui, que é ninguém, né? Aí você vai olhar para todos os seus ancestrais, tipo, para o 13, a resposta, o cara mais perto ativado dele é o 16 com distância 1. Então, no caso, a gente atualizaria a resposta do 15, não a árvore do centroide. A resposta dele é a distância do 15 para o 13, que é 1, mas, de novo, não precisa ser, mais o 1 ali, e vai virar o 16. Então, no caso, a resposta do 15 viraria, tipo, 2, 16. Certo? Aí depois a gente vai testar com o 12. Aí a resposta do 15 seria, tipo... Tá, calma, vou explicar por que isso funciona. Você deve estar um pouco confuso, tipo assim. Qual que é a parada? A parada é que vai ter algum cara que é a resposta para o 15, certo? E esse cara com 15, ele tem um LCA. O LCA deles... Tá, nesse caso é o 13, que é esse cara aqui, né? Então, tipo, quando você fizer a carry no 13, você vai achar, de fato, a resposta para o 15, e beleza. Mas quando você fizer, tipo, para o 12, você vai estar meio que contando, tipo, a mais a distância. Você vai contar a distância do 15 para o 12, do 12 para o 16. Como a distância do 15 para o 16. Então, isso não vai dar certo, mas, tipo assim, não vai ferrar o algoritmo, porque ele só retorna um negócio pior que você já encontrou antes. Mas ele... Eu estou pensando, tipo, por que o LCA de você com a resposta sempre está entre os teus ancestrais que são Android? Ah, tá. Não, a questão é que, tipo, não precisa, por exemplo, vamos pegar o 4 e o 10. O LCA deles é o 2, tá? Mas se você fizesse, tipo, uma carry no 4, você nunca ia chegar no 2. Só que não tem problema, basta que tenha um cara entre os seus ancestrais na árvore do centroide que esteja entre o caminho de você para o 10. Tá? Isso sempre é verdade porque... Faz sentido porque funciona, né? Prova deixada como exercício. Acho que... Não sei se eu consegui uma intuição legal agora. Mas, tipo, basicamente a ideia é essa. Aí, conforme você vai ativando os caras, você vai só passando pelos seus ancestrais, e a carry é passar pelos seus ancestrais, verificar se a distância tua até ele na árvore do centroide, mais a resposta dele na árvore do centroide é menor que a sua. Então, tipo, o update é odd-log, a carry é odd-log, e... Enfim, a ideia é só isso. O problema é que, tipo, bem bonitinho, assim. É mais fácil de recordar. Sim. Porque, tipo, sei lá, pro 11 só importa... Você precisa que o 12, o 13, 14, 15 e 16 estejam ativados. Só que, tipo assim, se no 11 o 10 estivesse ativado, pode ser que a resposta fosse retornasse o 10. Entendeu? Porque o centroide não consegue, tipo, distinguir entre os caras. Tipo, a carry que a gente está fazendo é qual que é o cara ativado mais perto de mim. Se eu tivesse ativado um cara menor que ele, o cara mais perto poderia ser o 10, que não é 10. Então, tipo, para tratar esse negócio, você ativa no começo, do fim pro começo, para ter exatamente isso. Já não estou conseguindo absorver. Entendi. Acho que tá bom. Tá bom já. Já tá derretendo. Bom, mas é isso, gente. Espero que tenham gostado. Se quiserem, posso, sei lá, mandar mais problemas sobre esses tópicos aí. Se quiserem conversar comigo também, mandei mensagem, eu gosto de discutir. E, acho que é isso. Vamos aplaudir o Bravo!
Então vamos, então. Bernardo, obrigado mais uma vez. Obrigado aí, galera. Valeu. Obrigado, pessoal.